Fala, minha galerinha, seguidora do canal, curioso. Isso, hoje eu trago para vocês aqui nesse vídeo mais um pouquinho de histórias da nossa cultura. Eu vou trazer aqui para vocês algumas das frases e expressões que a gente já ouviu, mas em que a gente às vezes não sabe a origem. Então, vamos agora desmistificar a origem de algumas dessas frases super conhecidas no nosso cotidiano. Tá curioso para saber? Então acompanha esse vídeo até o final. Se não é inscrito, inscreva-se. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Roda a vinheta! E quem nunca ouviu aquela expressão do fazendo nas coxas, né? Fazer as coisas nas coxas, né? Isso é muito cotidiano, a gente ouvir uma expressão como essa. Mas pouca gente sabe a origem dessa expressão. Então o que acontece? No Brasil, lá atrás, as primeiras telhas dos telhados eram feitas de argila. E essa argila era moldada na coxa, né, na perna dos escravos. E como obviamente cada escravo variava de tamanho, medidas, de peso, etc., obviamente cada telha saía com um formato diferente. Então é por isso que a gente fala que feito nas coxas tem aquela conotação de que é feito de qualquer jeito, desigual, sem alguma precisão. Gostou? E esse agora, o voto de Minerva. Então, diz a lenda que Orestes foi acusado do assassinato da sua mãe. E no julgamento deu um empate. E aí coube à deusa Minerva o caráter de decisão, o qual o parecer dela foi favorável ao réu. Logo ficou conhecido como o voto de Minerva, aquele que é decisivo. E você, já caiu no conto do vigário? Então vou explicar de onde vem isso. Diz a história que duas igrejinhas de Ouro Preto ganharam uma santa de presente. Porém, era apenas uma santa para as paróquias. Então, os vigários de cada paróquia conversaram e decidiram contar com a ajuda de Deus para decidir para onde iria a santinha que eles ganharam de presente. Ou melhor, contar com a ajuda de um burro. O que eles fizeram? Eles combinaram o seguinte: vamos colocar o quadrúpede aqui entre as duas paróquias e para onde o quadrúpede se dirigir, será então a paróquia que ficará com a santa. E foi isso bem que aconteceu. O burro caminhou em direção a uma das paróquias, a qual ficou com aquela santinha. Porém, pouco tempo mais tarde se descobriu que um dos vigários já havia treinado o burrinho para seguir nessa direção. Então, cair no conto do vigário ficou conhecido como falcatruas ou malandragem. Olha só. E quem nunca ouviu a expressão "não estou entendendo patavina"? Então, o que acontece? Os portugueses tinham uma enorme dificuldade de entender o que os frades italianos patavinos, oriundos de Pádua ou Pádua, diziam. Então, não entender patavinas começou a ser utilizado como não entender absolutamente nada. E dourar a pílula? Quem nunca ouviu? Então, o que acontece? Antigamente, muito antigamente, as farmácias embrulhavam as pílulas num papelzinho dourado para melhorar o aspecto do remédio amargo. Então, dourar a pílula ficou conhecido como fazer algo para melhorar a aparência, né? Dar aquela disfarçada. E sem eira e nem beira. Então o que é isso? Quem já andou pelas ruas de Paraty sabe bem o que eu vou dizer aqui agora. O que acontece é que antigamente as casas elas possuíam eira e beira. E isso conferia ao proprietário do imóvel um bom status, né? Era sinal de riqueza, um bom sinal de saúde financeira. Então, uma pessoa que tinha uma casa sem eira nem beira
era uma pessoa que, obviamente, não era tão abastada. E isso, então, ficou popularmente conhecido como sem eira nem beira, ser sinônimo de pobreza ou falta do din-din. E você, já ficou a ver navios? Então, pois bem, vou te explicar. Conta, né, a história que Dom Sebastião, rei de Portugal à época, ele morreu na Batalha de Alcácer Quibir. Só que o seu corpo nunca foi encontrado. E por isso, o povo de Lisboa sempre teve a esperança do retorno do seu monarca. E era comum, né, que a população subisse o Alto de Santa Catarina, um dos morros que existiam, para esperar pelo retorno do seu rei, coisa que nunca aconteceu. Daí a expressão do ficar a ver navios, ou seja, esperar por alguma coisa que não acontece. Tá pensando que aqui é a casa da mãe Joana? Quem nunca? Hã? Então, reza a lenda que essa expressão, ela na verdade surgiu na Itália. Joana, que era rainha de Nápoles, condessa de Provença, ela normatizou os bordéis na cidade onde ela vivia refugiada. Daí, para as meretrizes, a Joana era como uma mãe. Então, esse ditado, essa expressão, veio para o Brasil e, na verdade, acabou, né, sendo utilizada muito com aquele lugar onde as pessoas fazem o que querem, sem regras, sem nenhum tipo de limites. Deixa de nhenhenhen. Essa também é bem bacana. Então, dizem, né, que esse ditado ele surgiu lá na época dos portugueses, quando eles começaram a vir ao Brasil. Nhe, em tupi, significa falar. Então, quando os portugueses tentavam se comunicar com os nativos, eles não entendiam absolutamente nada. E diziam que os portugueses ficavam de nhenhenhen. E daí surgiu a expressão, ficar de nhenhenhen, é ficar falando. E lá onde Judas perdeu as botas, de onde veio isso? Bom, depois de trair Jesus, Judas recebeu 30 moedas, mas caiu em depressão e se matou. Foi encontrado, né? Ele se enforcou em uma árvore. No entanto, lá estava ele sem as botas e sem o dinheiro. Daí então começou as buscas, né, pelas botas de Judas, porque provavelmente lá encontrariam também o dinheiro. Então, onde Judas perdeu as botas, ficou conhecido como algo muito distante, inacessível e remoto. Bicho de 7 cabeças. Esse aqui tem origem na mitologia grega. Essa é a lenda de Hidra de Hera. Tá? Então, esse monstro de 7 cabeças, ele tinha um pequeno detalhe. Ao cortar a sua cabeça, elas renasciam. Então, foi uma batalha muito difícil, mas foi uma das proezas, uma das 12 proezas de Hércules. E por isso, então, bicho de 7 cabeças fica conhecido como algo que não tem uma solução muito fácil, algo extremamente complicado e difícil. Chorar lágrimas de crocodilo. Essa é uma expressão utilizada no mundo inteiro, verdade? E de onde ela vem? Na verdade, quando um crocodilo ele abocanha a sua presa, causa uma pressão muito forte no céu da sua boca e isso acaba por estimular as suas glândulas lacrimais, causando então aquela sensação, né, aquela impressão de que na verdade ele está chorando. E não é, ele está se deliciando com a sua presa. Então, fica conhecido chorar lágrimas de crocodilo como algum fingimento, né, ou falsidade. Como o rei na barriga. Bom, essa vem da época da monarquia. Então a história diz que quando, né, as rainhas estavam grávidas, né, dos reis, elas eram muito paparicadas e tratadas, né, de uma forma muito especial. Daí, ficar com o rei na barriga traz aquela ideia de uma pessoa cheia de si mesma, né, paparicada ou se achando. Bom, pessoal, mais um vídeo aqui do canal Falta de Absurdo, um canal plural, um canal que traz também cultura para vocês, seguidores.
Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, clica aqui no link abaixo e se inscreva. Pessoal, até o próximo. Muito obrigado!